Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Mais uma vez, meu querido, nós estamos aqui deixando mais um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Meu querido, a pergunta, né, que surge é quando as pessoas vêm aqui conversar comigo, ou eu sou convidado para ir a uma casa, né, a algum lugar para a gente falar sobre o Evangelho Eterno. Muita gente me pergunta: "Irmão Alberto, mas é questão de cultuar, como que fica?" Aí eu faço uma pergunta, eu falo: "Mas cultuar a quem, meus queridos? Vocês cultuam ao Criador? Vocês cultuam a uma denominação? Vocês cultuam a um líder religioso? Ou vocês cultuam a um seleto grupo de pessoas?" Então eles ficam assim, e eu procuro na palavra, não é, resposta para todas as perguntas. Não, porque os líderes religiosos, eles nos taxam como hereges, pessoas que não têm conhecimento e que não têm entendimento, só eles que têm, só eles que são ungidos, só eles que usam terno, gravata, né, paletó, gravata, e os melhores sapatos, os melhores relógios, os melhores carros, os melhores apartamentos, eles, né, que têm a prerrogativa do conhecimento, da sabedoria, a prerrogativa da salvação. E eu falo assim: vocês estão cultuando a quem mesmo? Eu falo com eles uma coisa, irmão, olha, eu falo com eles que culto eram procedimentos cerimonialísticos, não é? Que era composto por vários rituais, onde se apresentavam ofertas e se prestavam homenagens para uma determinada divindade. Era a maneira que os israelitas utilizavam para demonstrarem amor e adoração a Deus, não é? Na antiga aliança. Quando você observa Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 4, eu estou com minha Bíblia aberta aqui, olha o que que diz. Paulo, né, ensinando aos crentes de Roma, ele escreveu isso aqui, ó. O subtítulo é A Escolha Soberana de Deus. Do 1 até o 4, capítulo 9 de Romanos. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Olha que ele já estava aqui, ele já estava ciente do que está em João capítulo 4, verso 23 e 24. Porque ele diz assim, ó: dando testemunho a minha consciência no Espírito Santo. O que que fala lá em João 4, 23 e 24? Que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Versículo 2 do capítulo 9 de Romanos: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por quê? Pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne. Segundo a carne. Mas ele diz: são israelitas? Pertence-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. O que Paulo está dizendo aqui? Que aquilo ali, tudo o que ele mencionou ali, era uma forma, não é, que os judeus, os israelitas, acharam para prestar culto a Deus. Era a maneira que os israelitas utilizavam para demonstrar amor, adoração a Deus. Na antiga aliança era assim. Então eles se prestavam homenagem para uma determinada divindade. Então, agora, os discípulos de Jesus Cristo, ou o discípulo de Cristo, eles já, não é,
não precisariam mais realizar nenhum procedimento cerimonialístico e nenhum ritual ou nenhuma liturgia, porque o verdadeiro culto a Deus na antiga aliança, porque em Jesus, antes dele morrer, ainda era antiga aliança, era a vida de amor ao próximo e a obediência no espírito. Mas, irmão Alberto, está escrito isso? Claro que sim, meu querido. Quando Jesus veio, ele já, naquela conversa com a mulher samaritana, do capítulo 4 de João, ele já estava dizendo que não se cultuava mais a partir do momento que ele chegou para falar sobre o evangelho do reino, já não era necessário mais buscar a Deus nem no templo e nem em monte. Irmão querido, você estude João 4 e veja se eu estou falando mentira ou se é o que está escrito. Romanos capítulo 12 e versículo 1, olha aqui o que diz. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresente os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui tem um contexto, meu querido. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que era a renovação do entendimento, meu querido? Não era entender o que Cristo veio fazer, não era sair da lei e começar a engatinhar, dar os primeiros passos para que eles pudessem renovar o entendimento deles, para que eles pudessem entender qual seria então a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus no Espírito. Então, na época de Jesus, já os discípulos, não precisavam mais realizar nenhum procedimento cerimonialístico, porque quem realizava cerimônias ou ritual cerimonialístico não era os discípulos, era os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, sumos sacerdotes, mas os discípulos estavam isentos disso. Já na época de Jesus já estava isento, porque o verdadeiro culto a Deus, já na época deles, era a vida de amor ao próximo e a obediência ao Espírito. Então, imagine agora na nova aliança, ninguém precisava mais colocar uma roupa especial, ninguém precisava mais ir a um lugar específico ou fazer algum ritual para adorar a Deus. Porque o verdadeiro adorador, até dormindo, ele adora o Criador. Então, esta é a razão que você vê Jesus falando sobre a verdadeira adoração, em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Que Jesus falou assim: olha, mulher, vai chegar a hora e já chegou. Que o verdadeiro adorador, ele não adora nem no templo, nem no monte. Porque o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Mas os crentes não acreditam nisso. Ou pelo menos não sabem fazer uma interpretação bíblica, porque no espírito é que se adora a Deus. Ninguém adora a Deus mais em templo, do ano 70, desde os dias de Jesus. Mas o crente não existe, não entende isso. Então essa é a razão. Por que foi escrito Atos, capítulo 7, 48 e 49, onde Estevão, naquela visão, quando ele estava morrendo a pedrada, ele diz: eu vi Deus, eu vi o Pai, né? Eu vi o Filho do Homem assentado à direita do Pai, ou seja, direita é lugar de posição específica, né? E ele diz: se o céu é meu trono, se a terra é o estrado dos meus pés, que casa que vocês acham que pode me edificar? Como se eu te fizesse precisando de alguma coisa. Então as pessoas,
os crentes, os religiosos principalmente, eles não entendem que Deus ele não está limitado a um templo físico, ele não está limitado a uma casa chamada de igreja. Deus, ele não está presente num ritual, ele não está presente numa cerimônia ritualística feito para que Deus pudesse vir e habitar ali. Não, querido. A Bíblia, a própria Bíblia ensina que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade, e o verdadeiro culto hoje, já desde os dias de Jesus, é você fazendo bem para o seu semelhante. O verdadeiro culto ele é oferecido na vida do outro. Então, lá em Atos também, no capítulo 17, o versículo 24 e 25, Paulo no Areópago, ali em Atenas, na Grécia, ele já dizia também, olha, esse Deus que vocês não conhecem, mas que fizeram uma placa para ele, fizeram um altar para ele, é esse Deus que eu vou falar para vocês. Só que esse Deus, Paulo diz, que eu vou falar para vocês, ele não habita em templo feito por mão de homem. Então, querido, os crentes, os evangélicos, eles não acreditam na palavra. Se acreditassem, eles pelo menos tentariam entender para sair fora dessa cerimônia ritualística que eles fazem, dizendo que é lá o verdadeiro lugar para se adorar a Deus. Não. A verdadeira adoração, ela é feita na vida, no semelhante. Paulo disse, Romanos 12, apresentei os vossos corpos como sacrifício racional. Outra coisa, Jesus ensinou que quando a gente faz o bem para uma pessoa, para um nosso semelhante, é a mesma coisa que nós está fazendo para ele. Então, o verdadeiro culto ele é oferecido na vida das pessoas. Não é dentro de um templo para agradar pastor, para agradar a convenção, para agradar o ministério daquela suposta igreja. Não é isso, meu querido. O verdadeiro culto não é feito no círculo de oração, no círculo de oração. O verdadeiro culto não é a mocidade reunida. O verdadeiro culto não é consagração pela madrugada, não é jejum que nós temos hoje. O verdadeiro jejum, você já viu lá em Isaías, estude Isaías, não é? Para você ver aonde está o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum é você cultuar na vida das pessoas. Até Isaías, que ele falou mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ele já falava isso. Então, nós observamos o que diz a Bíblia aqui, ó. Olha só o que diz a Bíblia. Em Hebreus, no capítulo 8, versículo 13. Olha só o que diz a Bíblia. Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Olha o que diz aqui. Dizendo, nova aliança, ele tornou antiquada a primeira, isto é, o Velho Testamento, a Velha Aliança. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Por que estava perto de desaparecer? Porque a lei já era antiquada, a lei ela já era envelhecida e estava perto de desaparecer. Agora, quando você olha o capítulo 9 e o versículo 1 de Hebreus, olha o que diz. Ora, a primeira aliança tinha ordenança de culto sagrado. Tinha. Observa o tempo verbal aqui. Olha o verbo tinha no passado. Mas os religiosos falam tem. Eles, quando lêem esse versículo, eles têm que dizer tem, porque eles validam a lei. Eles falam assim, ora, as primeiras alianças tem, para os religiosos, tem, não tinha. Tem ordenança de culto sagrado e também um santuário terrestre. Para os religiosos, isto aqui está no tempo presente. Mas vamos agora ler o versículo respeitando as colocações verbais e o tempo verbal. Vamos lá? Ora, a primeira aliança tinha ordenança de culto sagrado e também um santuário terrestre. Tinha.
Mas o santuário terrestre, que era em Jerusalém, ele caiu em que ano? No ano 70. E de lá para cá, passou a ser como então? A verdadeira adoração. Passou a ser assim, ó. Hebreus 8, 10, 11. Esta é a aliança que depois daqueles dias, depois do juízo, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Eu vou colocar as minhas leis no seu entendimento e em seu coração vou escrever. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos vão me conhecer, desde o menor até o maior. 12. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Você captou? Agora imagine eu e você, 2000 anos depois disso. Se para eles isso aqui já valia, a velha e antiquada lei já tinha acabado, imagine aqui agora, 2000 anos depois. Sabe quando que o versículo 12 do capítulo 8 de Hebreus vai cumprir na vida dos religiosos? Nunca. Sabe por quê? Deus falou assim, ó, serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais. Entra na religião para ver se eles não põem em dia isso aqui. Entra na religião para ver se eles não ressuscitam isso aqui e jogam em cima de você. Sabe por quê? Porque religião foi criada para dominar as pessoas. Aqui, ó. Saia de lá para ver se você não vive melhor. Meu querido, se há 2000 anos isso aqui já estava valendo para os verdadeiros adoradores, imagina para eu e você hoje que vivemos o Evangelho Eterno. Ou seja, Deus em nós. Eu e você precisamos de religião? Para quê? Para quê? Ela vai somar o que na minha vida e na sua vida? Se o verdadeiro culto nós prestamos é na vida do outro. Olha, eu quero terminar o vídeo pedindo a você encarecidamente que dê uma olhadinha lá no meu segundo canal. Tinha muito tempo que eu não falava isso, mas agora eu estou falando. Os meus vídeos, né, eu não anunciava isso. E esse canal ele é antigo, quase quanto este canal aqui. O meu segundo canal, você entra lá, minha vida, minha vida 311, minha vida 311. Dá uma olhadinha lá, se inscreva, me ajuda lá. Eu estou produzindo alguma coisa, estou selecionando alguma coisa que nesse canal eu vou falar sobre coisas diferenciadas. Tem alguns vídeos lá, mas é com essa mesma linha que eu estou falando aqui. Mas eu pretendo colocar outro tipo de conteúdo lá, tá bom? O tempo vai nos dizer, tá bom, meu querido? Aqui está a verdadeira adoração. Você cultua a quem? Porque cultuar a Deus é na vida do próximo, tá bom? Este é o verdadeiro culto. Graça eterna e um abraço ao irmão Cláudio Mendes, o meu irmão em Cristo Jesus, que me ajudou e está ajudando, aos nossos inscritos e a todos os irmãos da graça que aos poucos estão também falando do Evangelho Eterno. Amém? Paz e graça. Amém.